com aquele tradicional giro de notícias para contar, ou aquilo que todo mundo já imaginava, Fabinho Soldado é novo diretor executivo de futebol do Colorado. O acordo foi fechado na noite dessa sexta-feira e já assinou contrato de Monifica no Inter até dezembro de 26. Já o Grêmio está de olho no goleiro Pedro Morisco, 21 anos de idade, um dos fenômenos da posição no futebol brasileiro. Atleta que pertence ao Coritiba, tem sido monitorado por outros grandes do futebol no Brasil e no exterior. Por falar no Coxa, contar que o clube encaminhou o acordo com Meia Gustavo, 23 anos de idade, atleta que passou pelo esporte e defendia o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A saideira do giro de notícias Carlinhos, centroavante do Flamengo que esteve emprestado ao Vitória, será jogador do Remo em 2026. Carlinhos acertou sua saída do rubro-negro carioca para defender o time de Marcos Braz. Quero falar agora sobre um ex-jogador do Flamengo que faz sucesso na Europa. Você lembra dele? André, atacante de lado de campo, 23 anos de idade. Jogador foi formado no América do Rio e contratado para o Sub-17 do Flamengo. Chegou a atuar no time principal rubro-negro. Foram 9 partidas e 1 gol marcado. Não conseguiu se destacar no Flamengo e acabou sendo emprestado por Estrela Amadora. Foi no Rio Ave, seu clube seguinte, em que ele conseguiu arrebentar a temporada atual de 16 jogos, 5 gols e 5 assistências. Pois o André, hoje com 23 anos de idade, interessa ao Bayer Leverkusen e ao Olympique de Marselha. Inclusive, representantes do time francês estão em Portugal para avaliá-lo de perto. A tendência é que surja nos próximos dias uma proposta oficial. A pergunta que você deve estar se fazendo, mas de qual? Flamengo tem direito a algum percentual desse jogador? Não. Flamengo abriu mão do atleta e vai ficar em caso de negociação. Em definitivo, com um percentual pequeno pelo mecanismo de solidariedade que calcula o período dos 12 aos 23 anos. Quanto o clube tem, Flamengo deve ficar com mais ou menos 2,5% do total do negócio. E Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode pintar no Vasco da Gama. Essa é a nova especulação envolvendo o Cruz Maltino. Você lembra do Brenner, né? Jogador formado na base do São Paulo, esteve emprestado no Fluminense, voltou para o São Paulo, arrebentou até que se mudou para o FC Cincinnati. Teve também na Udinese, última temporada no futebol dos Estados Unidos, mas pertence ao Udinese. O time italiano não pretende utilizá-lo e o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. De acordo com Rod Silvério, que cobre o Vasco da Gama, há um interesse do Fernando Diniz nesse negócio. Vale a lembrança de que o Brenner tem o mesmo empresário do técnico Cruz Maltino, que pode facilitar a negociação. Se o Brenner chegar, para mim fica mais fácil imaginar que Verratti não permaneça para 2026. Quero falar agora sobre Guilherme Arana. Atlético Mineiro e Fluminense avançaram no acordo para a transferência definitiva do lateral esquerdo, operação que vai gerar na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O Atlético e o Fluminense só divergem em relação à forma de pagamento. O Flu quer pagar em mais parcelas, o Galo quer receber no mínimo período de tempo possível. Mas há quem garanta que Guilherme Arana não pretende trocar o Galo pelo Fluminense. Uma das pessoas responsáveis por essa informação é Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados. Ele contou que o Arana já manifestou à diretoria do Atlético seu interesse em permanecer no clube, mesmo na negociação com estágio avançado com o Fluminense. Com um detalhe importante: o Arana, cujo salário supera R$1 milhão por mês, já sabe que o Renan Lodge foi contratado para ser o titular absoluto da lateral esquerda, com um detalhe maior de que o Galo ainda busca um outro jogador para a posição, Juninho Capixaba. Então pode ser que, se tudo correr bem para o Atlético, o Lodge seja o titular, o Capixaba seja o reserva e o Arana mal seja relacionado. Ainda assim, ele tem dado preferência à permanência no clube. Antes de mudar de assunto, só contar que o Sporting de Portugal já foi avisado pelo Atlético Mineiro que não conta com Biel, apesar de o contrato de empréstimo terminar em julho de 2026. Até por isso, o Sporting tem procurado clubes brasileiros, sugerindo, oferecendo o empréstimo do Biel, jogador que com a camisa do Galo não conseguiu performar como se imaginava. Bora falar agora a respeito do Palmeiras, com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras. Foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sport. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo.
O West Ham dá preferência a uma negociação definitiva e os clubes tentam chegar a um acordo que pode ir na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Quero falar agora sobre o São Paulo e o risco de o tricolor perder Marcos Antônio para o Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro que cobre o Flamengo afirmou que Marcos Antônio interessa ao Fla. O torcedor do São Paulo já deve ter começado a ficar desesperado. Afinal de contas, o Marcos Antônio ainda não é jogador em definitivo do São Paulo. Ele pertence a Lazio e está emprestado até junho de 2026. Antes de gravar o vídeo, conversei com Rui Costa, diretor de futebol do tricolor, e perguntei: se o Flamengo quiser fazer proposta, São Paulo pode tomar um chapéu e ficar sem jogador e também sem dinheiro. Rui me assegurou que o acordo entre São Paulo e Lazio prevê a compra obrigatória do atleta. Então, para que o Flamengo negocie o Marcos Antônio, há necessidade de entrar em contato e fazer o acordo com o tricolor. Operação fechada em 4 milhões de euros, serão pagos ao longo de 3 temporadas. O negócio está previsto para junho, mas é definitivo. Então, o torcedor do São Paulo não deve ficar preocupado com a possibilidade de perder o Marcos Antônio sem nem sequer ser ressarcido. O tricolor também sabe que o Marcos Antônio é observado pelo Flamengo há bastante tempo. Quando o São Paulo fecha com o Marcos Antônio, o Flamengo era o principal concorrente ter a contratação do jogador. E essa especulação de Marcos Antônio no Fla tem a ver com a possibilidade de cirurgia do Saúl, que desde que chegou ao Flamengo tem problemas físicos e essa cirurgia pode afastá-lo dos campos por 4 meses, além da questão do De La Cruz, jogador super importante, mas que convive com problemas crônicos nos dois joelhos. E também não se descarta a